Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e esse é o meu canal, e nós estamos aqui para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Hoje nós estamos na lição de número 9 do quarto trimestre do ano de 2020, e o título da nossa lição é José, fazendo a diferença, aceitando Jesus. Então nós vamos estudar hoje acerca do chamado de Deus na vida de José. O nosso texto do dia está no livro de Mateus capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Deus viu em José uma pessoa justa a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então muitas vezes nós observamos o fato de Maria ter sido escolhida para gerar Jesus, mas o chamado na vida de José também é algo muito grandioso. Tanto José quanto Maria formaram um casal que atendia a todos os requisitos para que eles pudessem receber essa grande honra, né, de ter a oportunidade de serem os pais, de criar, de educar e de ensinar aquele que seria o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o unigênito, o único gerado Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vamos aprender com o exemplo de José, a fé dele, a obediência, o temor a Deus, o respeito, tudo aquilo que ele nos deu de exemplo, nós vamos aprender hoje nessa lição. Antes de entrarmos na lição, se você está novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, vou te fazer as recomendações. Deixe o seu like, nos ajude, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para você sempre receber os vídeos. Nós estamos no quarto trimestre, eu vou deixar aí nos cards a playlist do quarto trimestre para que você possa acessar e assim assistir todas as aulas anteriores a essa, tá bom? Então vamos para a lição de número 9, José fazendo a diferença, aceitando Jesus. O nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, para que se cumprisse o plano de Deus, né, a profecia, para que se cumprisse a vinda do Messias, não era simplesmente necessário para o cumprimento Deus enviar o seu filho, mas também ele escolhe uma família, ele escolhe o pai, ele escolhe a mãe, ele escolhe a família a qual Jesus iria nascer. E esse é um ponto muito importante de exemplo na nossa lição. Eles conseguiram achar graça diante dos olhos do Senhor como uma família que poderia receber Jesus ali naquele recinto, naquela casa. Na sua casa, na sua família, Jesus pode entrar, Jesus tem liberdade. Então já é uma primeira lição para que nós possamos aplicar na nossa vida. Como de costume, nós temos 3 tópicos e 3 subtópicos. E o nosso primeiro tópico é José antes de Jesus. O primeiro subtópico é um noivo justo. O livro de Mateus, o livro em que nós lemos, o relato de Mateus, ele inicia o seu livro falando de genealogia, mostrando a genealogia de Jesus, porque Mateus escreve especificamente para judeus, né? Ele tem um público-alvo específico. E aí ele fala de genealogia para que eles pudessem entender que Jesus é da descendência de Abraão, para que eles pudessem entender que Jesus é da tribo de Judá, que Jesus é da descendência
de Davi. Então ele faz essa ligação para que eles pudessem, ao ver, né, conectar Jesus com a antiga aliança, conectar Jesus com a sua genealogia. Falando do estado civil entre José e Maria, eles estavam noivos. Porém, nós não podemos considerar o noivado atual que nós temos na nossa cultura, na nossa nação. O noivado naquele contexto, naquela época, no povo judeu, o costume era de um noivado ser um compromisso tão sério, era quase semelhante a um casamento. Em que sentido? No sentido de que o homem e a mulher, após eles terem feito o compromisso do noivado, eles não poderiam simplesmente desfazer aquele noivado por qualquer motivo. Eles teriam que fazer todo um processo como se fosse um processo de divórcio mesmo, porque era praticamente garantias, né? Eles estando prometidos um ao outro em casamento, eles estavam já estando noivos, eles não poderiam voltar atrás naquele compromisso que eles fizeram. Então, por isso que tanto que quando uma das causas, né, que quebra a aliança, que dá razão ao homem ou à mulher para deixar o compromisso, era o fato de Maria estar grávida. Então, quando José percebe que Maria está grávida, né, quando ela comunica que ela está grávida, então por isso José intenta deixá-la. Então ele tem um motivo, mas no geral era um compromisso, né, do noivado completamente diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Então, quando Maria, inclusive, quando ela vai comunicar para José, até mesmo por ser um fator que iria romper os laços entre eles e iria se encerrar ali, eles não poderiam não se casar mais. Então Maria tem muita fé também para comunicar, até porque ela já sabia que o que ela estava gerando era do Espírito de Deus. Então ela vai comunicar com José. E José intenta no seu coração abandoná-la, mas porém o anjo do Senhor em sonho aparece para José e então ele não a deixa, ele recebe Maria como sua esposa, ele se dedica a cuidar dela. E quando ele decide não abandonar Maria, mas ele decide continuar com ela, aí nós vemos uma característica já que Deus encontrou em José. Era um homem justo, porque ele não queria que Maria ficasse mal falada. Então ele se preocupa com Maria. Então Deus vê nele essa característica de ser um homem justo, ou seja, de fazer o que é certo, de fazer o que é reto. Ou seja, hoje existe muitas vezes no mundo as pessoas fazerem aquilo que dá certo, não é aquilo que está certo. Quantas pessoas casam e que dizem assim, se dá certo, bem, se não dá certo, se separam e casam novamente. Então Deus quer e Ele exige de nós que sejamos justos, ou seja, que façamos aquilo que é reto, façamos aquilo que é certo, não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com os padrões de Deus. Para José ali naquele tempo, o que era certo de acordo com os padrões da época era ele poder abandonar Maria e estabelecer um outro relacionamento, porque afinal ela estava grávida e ele ainda não tinha tido nenhuma relação com ela. Mas ele ouve a voz de Deus, ouve o conselho de Deus e é um homem justo e faz o que é reto aos olhos de Deus. Segundo subtópico, um homem respeitoso. A palavra do Senhor nos diz que mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, ele não a conheceu. Esse termo não a conheceu na Bíblia fala da relação íntima, fala do marido e da mulher estar em um relacionamento de intimidade sexual. Então ele não a reconheceu. Não existe nenhuma contraindicação medicinal, a não ser que seja fatores de gravidez de risco, né? Mas não há nenhum problema em relações sexuais durante a gravidez. Porém, ele é um homem respeitoso. Ele sabia que aquele que estava sendo gerado era do Espírito, é Jesus. O anjo diz, ele é Deus conosco, é Emmanuel, você vai colocar o nome de Jesus. Então ele, além de obedecer, além de ser justo, ele é um homem respeitoso, porque ele não teve nenhuma relação com Maria durante o período da sua gravidez. Ele aguardou por 9 meses aquela criança ser gerada. Isso se chama domínio próprio. Ele teve domínio sobre o desejo da carne. Mais uma lição que, principalmente para os jovens, que hoje é bombardeado pelas redes sociais, que é bombardeado com as propagandas, que é bombardeado com os filmes, a sexualidade explícita que fica tentando os jovens a ter namoros avançados, a ter a prática da lascívia, a ter desejos impuros no seu coração. E a Bíblia, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo, foge dos desejos da mocidade.
porque são desejos que estão implícitos, dado à juventude, estão mais aflorados, e isso é um ensinamento muito poderoso para nossas vidas. Nós precisamos ter domínio próprio. José aqui teve domínio dos seus desejos, para que ele pudesse cumprir a vontade do Senhor. Para que você possa cumprir a vontade do Senhor e se manter puro durante a sua juventude e aguardar o tempo do certo para que você possa fazer aquilo que é devido, você precisa ter esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Além de ser respeitoso, ele teve domínio próprio dado pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo entre jovens que se declaram cristãos, é necessário que essas verdades sejam relembradas. Nós devemos guardar os nossos corpos da prostituição. Então, nós não precisamos falar muito, porque às vezes as pessoas ainda perguntam, ainda questionam muitas coisas. Mas sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. E o jovem precisa tomar cuidado, porque ele precisa se policiar, ele precisa tomar muito cuidado durante a fase do namoro, que é uma fase de conhecimento. Então, esse é o ensinamento e o exemplo que José nos dá: domínio próprio e respeito. Quando um jovem ele tem um namoro sadio com uma moça, ele está, além de ter o domínio próprio das suas emoções e dos seus desejos, mas ele também está respeitando aquela moça, porque ela está sendo guardada e privada para o matrimônio. Então vamos para o subtópico de número 3, um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós, e pela Escritura percebemos que José era obediente. Ao saber da gravidez, ele pensou em abandonar Maria, mas ele voltou atrás. Por quê? Porque Deus falou com ele, Deus o orientou, então ele foi obediente à orientação de Deus. Nós vemos também uma referência no povo no Egito, quando Deus envia as pragas sobre o Egito, e na última praga eles teriam que aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E ali, como diz um determinado escritor, não era a quantidade de sangue, não era o sangue que seria aspergido que iria livrar eles da morte, mas era o fator obediência. Então, se nós formos obedientes, tem até um jargão, tem até um provérbio, um ditado popular no meio cristão, não um ditado popular, mas um ditado cristão: obediência gera bênção. Então, nós devemos, a obediência é uma característica. Deus é Senhor e nós somos servos. Sabemos que temos um relacionamento também. Jesus nos disse, quando nós orarmos: Pai nosso que estais nos céus, Jesus falou com seus discípulos: não nos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Mas nós não podemos confundir e esquecer que Ele é Senhor e que nós temos que obedecer os seus mandamentos e a sua vontade. José foi obediente, mesmo que aquilo que na época para ele poderia fazer porque seria legal, mas não era correto diante dos olhos de Deus, porque ele deveria fazer o que era justo, fazer o que era certo diante da vontade de Deus, e ele obedece. Então, a obediência, para que nós sejamos obedientes a Deus, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de nossa vontade, nosso desejo, e abrir mão daquilo que nós achamos que é certo. Nós não podemos caminhar por aquilo que nós achamos, temos que caminhar pela viva e eficaz palavra de Deus. O segundo tópico: José, pai de Jesus. Primeiro subtópico: era trabalhador. O Oriente Médio possuía um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. A carpintaria era uma das profissões da época e José era carpinteiro. Não somente José era carpinteiro, mas naquele tempo o pai ensinava a profissão para o filho e a mãe ensinava a filha a cuidar do lar, a cuidar da família, dos filhos, do esposo. Então José transmite para Jesus a profissão de carpinteiro. Para ser carpinteiro naquela época não era fácil, não era como hoje, que a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeras facilidades. Não, até mesmo transporte, o próprio transporte das madeiras, ferramentas. Então era uma dificuldade um pouco maior. Então José ia ter que ter força física para manipular o material, conhecimento artístico para transformar a madeira, para dar forma à matéria bruta em uma forma, daquilo que ele queria fazer, e ter habilidade para usar instrumentos próprios daquele tipo de serviço. Então, resumindo, José não era um homem preguiçoso. José era um homem trabalhador. Então Deus, ele se agrada de pessoas que são dedicadas ao trabalho, de pessoas que são dedicadas àquilo que fazem. Então o trabalho que ele executava não era um trabalho fácil,
mas ele fazia com muita dedicação, que inclusive ensina Jesus a ser também um carpinteiro, a exercer a mesma função. E a gente fala isso e a gente ouve muitos pregadores sempre dizer isso. Deus tem compromisso com pessoas que são trabalhadoras. Deus não tem compromisso com preguiçosos. Ele manda em Provérbios o preguiçoso ir ter exemplo com a formiguinha. Sendo o pai adotivo de Jesus, José nos deu um exemplo do exemplo através do seu profissionalismo. Isso é um ponto muito importante para nós. Muitas pessoas pensam que o trabalho é advindo do pecado, que o trabalho é castigo do pecado. Não, o trabalho é uma bênção de Deus e através do seu trabalho você pode glorificar a Deus. Se você for um bom funcionário, se você é uma pessoa que dá bom testemunho, o reino de Deus e o evangelho vai ser conhecido através da sua vida. As pessoas vão reconhecer a luz de Cristo através de você, e através da profissão e da vida dedicada de José. E isso trouxe influências positivas na vida de Jesus, que também é as influências positivas que nós vamos trazer nas pessoas ao nosso redor e dentro da nossa casa, da nossa família. O segundo subtópico, cumpriu o papel de pai adotivo. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar Jesus, né? Então ele recebeu Jesus na sua vida, ele aceitou essa missão, ele aceitou esse chamado, ele aceitou Jesus verdadeiramente. Ele foi a primeira pessoa, pode ser considerado, a aceitar Jesus. Pense só na dificuldade que é no trabalho de ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, obedecer, a respeitar a lei de Deus e os costumes. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José. Imagina, nós temos responsabilidades, eu como pai, que tenho meus 3 filhos, sei o peso da responsabilidade que está sobre os meus ombros. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então nós temos uma grande responsabilidade, mas pare para pensar e imaginar. E a responsabilidade que José recebeu de criar aquele que seria o Salvador do mundo, de criar o Filho de Deus. Então uma responsabilidade muito grande. Ele cumpriu muito bem o seu papel. Por quê? Porque ele era um homem obediente, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus. Deus falou com ele por 4 vezes através de sonhos e ele obedeceu todas as vezes que Deus falava com ele. Deus ordenava ele a partir para outras regiões e ele ia. Então ele cumpriu bem o seu papel como sendo o pai adotivo, aceitando a missão de receber Jesus na sua vida e cuidar dele como um pai. Sobre José estava a responsabilidade, junto com Maria, de educar Jesus e dar-lhe profissão e colocar o nome de Jesus conforme foi a orientação divina. Então ele cumpriu toda a vontade de Deus. O terceiro subtópico, um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. Então ele recebe, ele abraça a missão de cuidar de Jesus, de educá-lo, de ensiná-lo. Então ele tem ele recebe essa missão e adota, ele recebe Jesus para criá-lo como sendo o seu próprio filho. E José entendeu que cuidar de Jesus, antes mesmo que ele nascesse, era cuidar bem de Maria. Então nós vemos o empenho de José lá no início, quando ele tenta deixar Maria, mas Deus diz que Maria não está mentindo, que o que nela era gerado era de fato do Espírito Santo, que era o Filho de Deus. Então, quando ele decide não mais abandonar Maria e continuar o relacionamento com ela e levar até o casamento, nós vemos que ele está cuidando de Jesus ali. Por quê? Porque como Maria estava grávida, então ele estava já cuidando de Jesus, cuidando de Maria, né? Cuidando da mãe do menino Jesus, ele estava cuidando do próprio Jesus, porque ele preservaria ele. Então ele mostra que ele aceitou a missão, ele cumpriu bem o seu papel e um exemplo de adoção. Agora que coisa extraordinária, que missão linda, que missão poderosa que José aceitou. E é por esse motivo que Jesus chama José de um homem justo, porque ele fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor. O nosso terceiro tópico é exemplo de obediência. Primeiro subtópico, por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus capítulo 1, versículo 22, que tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Deus através da profecia. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o próprio nascimento de Jesus no capítulo 2,15, que é dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina,
retornou de lá igualmente por ordem divina. Então, quando ele diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que os profetas disseram, para cumprir o que foi dito pelo profeta, então toda a obediência que José, todas as vezes que José obedecia uma ordem divina, estava se cumprindo a profecia, né? Estava se cumprindo uma ordem. Então, quando Deus orienta ele a ir para o Egito, e depois Deus chama ele novamente, ordenando que ele volte do Egito, está se cumprindo a palavra que diz: do Egito chamei meu filho. Então veja que Deus dá ordens para ele, e ao ele obedecer essas ordens, ao cumprimento das profecias, ao cumprimento daquilo que foi prometido. Muitas pessoas recebem promessas de Deus, muitas pessoas acreditam em ter chamada de Deus, mas não estão dispostos a obedecer. Então, a chamada de Deus na nossa vida passa muito pela nossa ação. Deus já prometeu. O que nós precisamos agora é agir, né? E isso Jesus deixa muito claro. A palavra de Deus em si deixa muito claro. Clama a mim e eu responder-te-ei. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Jesus diz lá em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Então, a obediência vai nos levar e nos conduzir ao cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Dando continuidade aqui, um outro texto em Mateus 2,23 mostra que Jesus, ainda pequeno, sendo levado para a região da Galileia, localidade chamada Nazaré, cumprindo outra profecia: ele será chamado Nazareno. Todos esses textos mostram a conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Seja obediente à vontade de Deus. Seja obediente à palavra do Senhor. O segundo subtópico: a obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substitui o receio. Ele obedeceu a Deus recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito e depois saindo de lá e indo para a Galileia. Então, todas as vezes que ele dava ouvido à voz de Deus, o medo e o receio era tirado do coração dele. Isso nos mostra que quanto mais nós temos relacionamento com Deus, menos dúvida nós teremos, menos medo nós teremos convicção, nós teremos condições de acreditar sempre que o que Deus está nos orientando é o melhor para a nossa vida. Não ande pelas suas próprias experiências, não ande pelo conselho dos ímpios, não ande pelo que o mundo diz, pelo que o mundo fala, mas ande pelo que Deus está dizendo, pelo que a palavra de Deus está te orientando. José, cada vez que ele obedecia à voz de Deus, ele perdia o medo, ele perdia o receio e adquiria cada vez mais confiança diante de Deus. O texto do escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, diz assim, que nós temos que adentrar ao santuário com confiança. Então essa confiança ela vai vir após um tempo de relacionamento. Então quanto mais você ouvir a voz de Deus, quanto mais você obedecer à voz de Deus, menos medo, menos dúvida você terá e mais convicção, mais confiança no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. O terceiro subtópico é o papel do sobrenatural na vida de José. Nós entendemos, José ouve o mandado de Deus e ele obedece. Então essa está a parte de José, praticar aquilo que Deus manda. Mas existe a responsabilidade de Deus, que é o sobrenatural, a questão sobrenatural. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José por 4 vezes. Então Deus fala da maneira que Ele quiser falar, seja através de profecia, seja através de visão, seja através de sonhos, seja através de revelação, mas que Deus nos orienta, Ele nos orienta. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá orientações em todas as áreas da nossa vida para que nós possamos ser bem-aventurados, para que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. A primeira vez que Deus apareceu para ele em sonhos, falou para ele não ter receio de receber Maria como sua esposa. E ele recebe porque ele confiou em Deus. Então Deus orienta ele porque ele iria cometer um erro e Deus o dirige, o coordena e ele faz o que é certo diante de Deus. Na segunda vez, Deus fala para José que ele deveria levar a sua família para o Egito para proteger Jesus, para preservar Jesus em vida. Na terceira vez, ele orienta para que ele volte do Egito, voltando para
Israel. E na quarta vez, para que ele fosse morar com Maria e Jesus na Galiléia. Então veja que essa é a questão do sobrenatural. Deus guia ele. E muitas vezes o sobrenatural de Deus na nossa vida será assim também. O Espírito de Deus nos foi dado. Hoje nós temos, aqui no tempo de José, ele está recebendo orientações através de sonhos. A palavra do Senhor diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias nós seremos cheios do Espírito Santo, toda a carne será cheia do Espírito Santo, Deus derramará do Espírito, jovens, anciãos, todos profetizarão, terão sonhos. Então esse sobrenatural é para a nossa vida, é para nós desfrutarmos, é para que nós tenhamos a direção de Deus. Então quando nós vivemos no Espírito, quando nós vivemos numa vida de intimidade com Deus, nós vamos ser direcionados. Nós lemos em Mateus capítulo 4 que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Nós temos Jesus indo falar com a mulher samaritana, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por aquele local, porque Jesus se movia profeticamente, Jesus se movia pelo Espírito, e assim deve ser a nossa vida, viver movido pelo Espírito de Deus, para que nós possamos cumprir sempre a vontade de Deus, estando à disposição do sobrenatural, para que Deus possa nos dirigir e fazer o que é certo, de acordo à sua vontade. Mas voltando sempre ao princípio da prioridade. Toda a revelação, toda a direção, tudo aquilo que você acredita que Deus falou com você, tem que estar embasado na palavra de Deus. Não pode ferir os princípios bíblicos, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nesses tempos, eles tinham a lei, hoje nós temos o cânon fechado, nós temos toda a Bíblia Sagrada, então nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos dar entendimento como cumpri-la e como vivê-la para que a vontade de Deus seja feita através das nossas vidas e nós possamos o glorificar assim. Olha só, o sobrenatural de Deus agiu na vida de José e José foi para cada uma dessas regiões. José aceita Maria como sua esposa, ele vai para o Egito, volta do Egito, depois ele vai para Nazaré. Então José obedece à ordem de Deus. Mas José era carpinteiro, imagina, nós já falamos naquela época, a ferramenta era difícil, o transporte era difícil. Ele precisava de um lugar para se estabelecer. Mas José, ele não consegue. Mas José obedece a Deus e mesmo tendo um risco de ter uma instabilidade financeira por estar mudando de local várias vezes, ele abre mão da sua estabilidade financeira, ele abre mão da sua estabilidade profissional para cumprir a vontade de Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão da sua estabilidade para poder fazer a vontade de Deus? Então é um exemplo que nós aprendemos também com José. Obediente, respeitoso, que tinha domínio próprio e que vivia para glorificar a Deus. Vamos para a conclusão? José entrou para a história como pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente e que teve a oportunidade de ser chamado o pai do esperado das nações. Eu espero que essa lição tenha te abençoado, que o exemplo de José possa influenciar a sua vida e você possa ser temente, obediente e servir a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe a sua vida, obrigado por assistir até o final essa aula e até a próxima lição. Um forte abraço e que Deus te abençoe.